Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar a obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 5º da segunda parte, Lutas pelo Evangelho, e esse é o primeiro vídeo deste capítulo, então. A tônica deste primeiro vídeo será Simão Pedro salva a Igreja Nascente. Nós faremos algumas pesquisas bem interessantes na Bíblia de Jerusalém e em O Livro dos Espíritos também para falar dessa primeira parte. Bom, Paulo e Barnabé retornam para Antioquia e eles são recebidos de braços abertos pelos seus confrades que ouvem as histórias através da oratória impecável de Paulo de Tarso e do amor sem precedentes de Barnabé com grande entusiasmo. A história dos apóstolos que passaram por diversas cidades, todas as aventuras, todas as lutas que eles precisaram enfrentar em prol da difusão do Evangelho, causou bom ânimo e otimismo nos circunstantes. Entretanto, Antioquia passava por grandes problemas. A atmosfera judaizante deixava-os quase asfixiados, e eles não conseguiam mais trabalhar direito na propagação evangélica por conta dos fariseus. E, portanto, ali, aqueles que haviam ficado, porque Simão Pedro estava deslocado para Jerusalém, tentavam dar os últimos andamentos, tentavam manter as atividades, mas era muito difícil. E aí Emmanuel vai dizer que as contendas de Jerusalém estendiam-se a toda a comunidade de Antioquia. As lutas da circuncisão estavam acesas. Então, de um lado, a gente tinha os fariseus arraigados à fé da lei de Moisés e de outros gentios que tinham interesse pela fé cristã, mas que não tinham aquelas sementes da primeira revelação e em relação aos quais era praticamente obrigado que foram circuncisos para poderem estar no salão recebendo essas informações e a doutrina através dos ensinamentos de Jesus. E aí Emmanuel vai dizer que tão alto o grau de descrimes, de desavenças e discussões, que as vozes do Espírito Santo não mais se manifestavam. Então o fenômeno das vozes diretas havia cessado, pelo menos por enquanto. E o grande problema é que entre os irmãos do caminho que estava acontecendo uma determinada confusão. Alguns achavam que realmente a circuncisão era imprescindível e outros queriam uma independência irrestrita do Evangelho de Jesus. E aí Emmanuel vai dizer que Paulo, inutilmente, mesmo com o seu verbo empolgante, que acabava contagiando as massas, ele não consegue convencer as pessoas, né? Aquela discussão infrutífera outra vez tomando corpo dentro da igreja nascente. E mais para frente Emmanuel vai continuar falando que a igreja de Antioquia oscilava numa posição de imensa perplexidade, perdera o sentido de unidade que a caracterizava pelos seus primórdios. Cada qual doutrinava do ponto de vista pessoal. E aí a gente começa as nossas referências. Em O Livro dos Espíritos, na questão 893, na terceira parte, quando Kardec, depois de analisar as leis morais, coloca o capítulo 12º, intitulado Perfeição Moral, ele vai perguntar na questão 893, qual a mais meritória das virtudes? E aí a espiritualidade dá uma resposta um tanto quanto extensa e chega no momento e diz, mas o sublime da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. Desinteresse pessoal. E aqui no texto de Emmanuel, doutrina sob o ponto de vista pessoal. Então o que estava acontecendo? Os irmãos em Cristo estavam esquecendo do que era mais sublime em relação a todas as virtudes. O esquecimento de si mesmos. Porque a proposta do Cristo é um amor-renúncia, que doa-se, que sacrifica-se, os próprios interesses para pensar nos outros. Então, essa era a grande questão. Aquela pureza dos primeiros dias havia ou estava sendo perdida.
e eles precisavam recuperar isso. Então, deliberam convidar Simão Pedro para uma visita à instituição de Antioquia. Para a surpresa deles, Pedro aquece muito celeremente, e então eles envolvem Pedro nos afagos e nos reconhecimentos de sempre, e ele foi acompanhado por João Maria Marcos, que não tinha abandonado de todo as tarefas de difusão evangélica. E aí Emmanuel vai dizer que no centro das atividades permanecia Tiago, com as mais ríspidas exigências. Ele falando sobre a igreja de Jerusalém, que também tinha lutas similares. Só que o que Pedro pensava é que, se Tiago continua com essas exigências, muito ferrenho em relação a seguir a lei de Moisés, e aí ele é tentado para romper com essa postura e fazer com que os princípios do Mestre Jesus sejam todos exercitados com base na liberdade restrita. Por outro lado, ele pensa também, seria justo a gente prejudicar os mais desfavorecidos por causa de um ponto de vista pessoal? Qual a reflexão de Pedro aqui? Nós estamos num dilema, nós estamos num conflito. De um lado, as pessoas acham que tem que seguir a lei de Moisés e a circuncisão. De outro, acreditam que os ensinamentos de Jesus não previram nenhum ritual, nenhuma norma. Mas a gente deve violentar os outros? A pretexto de seguir o Evangelho de Jesus, às vezes até atrapalhando a obra. E aí eu me lembrei de mais uma questão de O Livro dos Espíritos. A questão 841. Kardec coloca essa questão 841 quando ele fala sobre lei de liberdade. Aí ele pergunta assim: deve-se, em respeito à liberdade de consciência, deixar-se propagarem doutrinas perniciosas, ou se pode, sem insultar essa liberdade, procurar trazer de novo ao caminho da verdade aqueles que se perderam nos falsos princípios? E aí a espiritualidade diz que não apenas pode, como deve, mas ensinar, a exemplo de Jesus, pela suavidade e persuasão, e não pela força. Ou seja, devia-se buscar um caminho harmonioso, sereno, que pudesse então resolver essas questões sem romper com nenhum dos lados. Mas para isso, deveria haver alguém que tivesse esse equilíbrio até esse nível, capaz de atender a esses interesses opostos. E esse homem era Pedro. Quando, no Evangelho de João, capítulo 21, Jesus aparece no mar do Tiberíades, ele aparece a Pedro e os seus discípulos, e ele faz a seguinte pergunta: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, asseverando que acima de todas as questões é o amor quem vai nos dar a rota segura para a definição dos problemas, para a resolução dos conflitos. E aqui, mais uma vez, o amor deveria estar acima de tudo isso. Se me amas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Resolve os conflitos com equilíbrio e serenidade. E assim também nós. Quando nós estivermos perante as situações difíceis, as tensões tão naturais no nosso planeta de provas e expiações, tão naturais à nossa vida, nós precisamos recolher na serenidade e no equilíbrio a forma melhor para resolver tudo isso. E aí, conversando Simão Pedro com Paulo, ele vai dizer: Jesus não deixou uma solução direta em relação aos incircuncisos, mas ensinou que não será pela carne que nós atingiremos o seu reino, mas pelo raciocínio e pelo coração. É indispensável, pois, todo cuidado de nossa parte, a fim de não causarmos prejuízos de qualquer natureza à planta divina, porque o Evangelho, a árvore do Evangelho, ela foi nascida aqui entre nós. E para que a gente não possa exterminá-la, porque ela vem desabrochando, nós precisamos manter um certo equilíbrio
entre o farisaísmo autoritário e os novos cristãos. E aí mais para frente, ele falou também sobre a alimentação dita impura. Alguma coisa que Deus criou pode ser considerado verdadeiramente impuro. E assim Simão Pedro começa a conversar com Paulo. Só que chegaram 3 emissários de Tiago com uma carta para Simão Pedro. E Simão Pedro mudou e mandou a nota. Ele parecia austero e triste, jamais se referindo à liberdade que o Evangelho outorgara à consciência humana. E Paulo observou aquilo, tomado de profundo desgosto, e aproveitou um instante em que foi convidado a subir à tribuna para falar das suas inquietações. Convidado a falar na tribuna para os companheiros, Emmanuel narra, começou por exaltar a emancipação religiosa do mundo desde a vinda de Jesus Cristo. Passou em revista as generosas demonstrações que o Mestre dera aos publicanos e aos pecadores. E, olhando fixamente para Pedro, diz: Irmãos, defendendo o nosso sentimento de unificação em Jesus, não posso disfarçar o nosso desgosto em face dos últimos acontecimentos. E em Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 14, ele mesmo vai descrever Pedro e Paulo em Antioquia. Mas quando Cefas veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele se tornara digno de censura. Com efeito, antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído com medo dos circuncisos. Os outros judeus começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Mas quando vi que não andavam retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como os judeus? E aí ele diz que Simão Pedro não podia mais fazer e continuar naquela hipocrisia, porque ele foi chamado para ser o chefe do apostolado após a paixão do Cristo. E não fosse o título de mestre de Jesus, era ele que deveriam todos se curvar e chamar mestre. Barnabé ficou lívido, lamentando aquela cena dolorosa que Paulo estava encetando. E Paulo prosseguia: Simão tem personificado para nós um exemplo vivo. O próprio mestre nos deixou como rocha de fé imortal. E se eu procuro esclarecer a questão abertamente, é por acreditar em um evangelho livre de todos os preconceitos errôneos do mundo. E a partir desse ponto o clima esquentou. Pedro então foi convidado a se posicionar, mas ele permanece por um bom tempo em silêncio. E essa postura de Pedro é uma postura que eu acredito que nós precisamos adotar, principalmente nos momentos de conflito. Muitas vezes nós somos chamados para discussão. Antes de responder, mesmo que a gente tenha argumentos sólidos e tenha razão, cumpre silenciar. Porque em silêncio a gente pensa melhor. Em geral, aquele que fala ao que vem na sua cabeça, ele não está refletindo direito. Não é a melhor coisa a melhor resolução que se pode tomar. E então, de olhos inflamados por sentimentos indefiníveis, vai dizer Emmanuel, Barnabé toma a palavra. Paulo, eu sou dos que lamentam a tua atitude neste momento. Com que direito você pode atacar a vida pura do continuador do Cristo? E Paulo responde, com o direito de viver com a verdade, de abominar a hipocrisia e o que é mais sagrado, de salvar o nome de Simão Pedro das arremetidas farisaicas cujas sinuosidades eu conheço. A figura de Pedro
ostentava uma serenidade imperturbável. E por dentro, ele rememorava e tentava recapitular as razões para aquela circunstância. Ele considerou a sua tarefa no campo da batalha espiritual. Lembrou de João, capítulo 21, versículos 1 a 19. Pedro, tu me amas? Lembrou que as atitudes de Tiago tinham evitado surgir incidentes infelizes e que ele devia também a Tiago a manutenção da igreja nascente. Mas, de outro lado, a figura portentosa de Paulo estuava, a fim de que, através de suas ações desassombradas, principalmente em relação aos gentios, ele conseguisse ter se tornado o maior propagandeador do evangelho de todos os tempos. E aí ele pensou, qual dos dois? Qual dos dois ele preferiria como seu melhor companheiro? E então, a resposta que lhe veio foi que os dois, que nós temos que amar a todos, amar com a maior pujança. E era isso que o Cristo queria dizer quando perguntou, Pedro, tu me amas? Para resolver conflitos, nós precisamos do amor. Devia amar a Tiago, pelo seu cuidado até exagerado, generoso com os israelitas, mas também a Paulo, pela sua dedicação extraordinária. E assim, ele vê a cena da paixão, vê o Calvário, vê a cruz e percebe que o símbolo é de equilíbrio máximo, sobretudo naquele momento. Barnabé com os olhos vermelhos de tanto chorar, Paulo esperando e Pedro silencioso naquele minuto inesquecível. Emmanuel vai dizer, procurando arregimentar na mente os ensinamentos do mestre, lembrou a inovidável sentença. O que desejasse ser o maior, fosse o servo de todos, então ele fez um alto confesso, movido por uma profunda humildade. Irmãos, muito tenho errado neste mundo. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Eu tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas riquezas, de minhas fraquezas. Se eu errei, entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão por minhas faltas. Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. E assim, a plateia ficou estupefada, porque não esperava tamanha humildade. Ele aproveita e pede a Paulo para consultar as anotações de Levi e fazer os comentários da noite. E Emmanuel vai encerrar dizendo, a atitude ponderada de Simão Pedro salvara a igreja nascente. À custa da sua abnegação, esse evento praticamente não foi anotado, não fosse pela Epístola aos Gálatas, do próprio Paulo, de uma forma bem atenuada. Paulo foi felicitado por Pedro pelas suas palavras na explanação, e no fim, reinou a paz sobre a igreja de Antioquia. E numa conversação íntima, já mais calmos, Paulo perguntava, transportar o evangelho para o judaísmo não seria asfixiar-lhe as possibilidades divinas? E então, Pedro perguntava, e o esforço milenário dos judeus? Assim, Paulo decidiu promover um debate mais amplo. Pedro ficou extremamente satisfeito e retornou para casa, junto com os emissários de Tiago. É isso, meus amigos. Assim que a gente resolve conflito, com calma, como Pedro, que salvou a igreja nascente. E graças a isso, hoje nós estamos aqui, falando da revelação espírita, que precisa e que utiliza as bases do Evangelho de Jesus. Até a próxima, se Jesus permitir.